Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do segundo ano. Eu sou o professor Vitor e bem-vindo aos estudos tutorados neste período de isolamento. Nós sabemos de todas as dificuldades que vocês estão enfrentando, mas isto vai passar. Tenham fé. Eu queria estar tendo um contato mais próximo pela escola com vocês, mas não foi possível. Mas enquanto isso, vamos criando possibilidades para os seus estudos. Eu desejo que vocês estejam em segurança e assim nós vamos trabalhar, ok? O assunto desta videoaula, ela refere-se à primeira semana do plano de estudos tutorados, o chamado PET, que você já deve ter em suas mãos, se não tiver, entre em contato com a escola para ficar sabendo. E espero que você tenha estudado o material, beleza? O assunto é cálculos químicos. Você pode observar aí que nós teremos 4 semanas falando praticamente do mesmo assunto: quantidade de matéria, massa molar e constante de Avogadro. E a gente repete a mesma coisa nas outras semanas. Então nós vamos aprofundando com o tempo essa matéria com vocês. Essa primeira aula, então, ela é base para as demais aulas, então é muito importante que você preste bem atenção nos detalhes. Vamos começar então. Bom, a primeira coisa que deve ser considerada são as relações entre grandezas químicas. Nós temos uma unidade chamada mol. A unidade do químico ela equivale a dúzia do químico. Nela, nós contamos que um mol vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 alguma coisa. Esse número é um número bem grande. Eu posso escrevê-lo aqui para você entender melhor. Ele é um número 6, depois tem o 02, depois ele tem aqui 21 zeros. Então ele é um número muito grande. 602 sextilhões de alguma coisa. É um número muito grande. Esse número muito grande, como se refere a coisas muito pequenas, acaba dando uma quantidade não muito grande na hora da gente visualizar. Por exemplo, um copo de água deve ter algumas vezes esse valor. Então é um valor muito grande, mas refere-se a coisas muito pequenas. Bom, uma vez que eu tenho esse valor, eu posso relacioná-lo com uma massa, chamada massa do mol, massa molar, que é a unidade em gramas que relaciona com esta quantidade que eu tenho. Essa massa molar, como eu coloquei aqui, ela é tirada da tabela periódica. E essa aula hoje, ela fala exatamente dessa primeira parte. Então, o primeiro momento, fazer qualquer cálculo é ser capaz de calcular a massa molar de uma substância química, para que eu possa, a partir desse momento, fazer as contas. Se a substância for um gás, eu posso também medir essa quantidade em litros, e a gente chama então de volume molar. O volume de um mol é igual a 22,4 litros. Esse valor aqui vai ser fixo, então você vai ter que guardar essa informação. Mas esse volume, como é um gás, ele depende de algumas condições. Que o gás esteja a 0 graus Celsius e a pressão sobre ele seja de 1 atm. Então vamos dar um exemplo para você entender um pouquinho melhor. Olha embaixo aqui. Eu peguei CO2, é um gás, gás carbônico. Um mol desse gás tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. 602 sextilhões de moléculas de CO2. É uma quantidade absurdamente grande. Mas a gente não consegue ver, primeiro, as moléculas estão muito longe umas das outras. Mas se eu pegar um mol delas, eu vou ter essa quantidade. E quanto é a massa? Quanto pesa esta quantidade? Usando a tabela periódica, a gente vai chegar nesse número. Quando a gente já fica mais preparado, a gente já sabe esse valor de cor. Senão a gente vai lá e calcula na tabela periódica. Esse valor é o número que a gente tira da tabela periódica, não é para decorar. E esse valor, como eu estou me referindo a um gás, eu posso falar que ele vale 22,4 litros, um volume equivalente a um pouco mais que um galão de água. Se um galão de água desses azuis estiver vazio, ele é de 20 litros. Então imagina um pouco maior do que um galão de 20 litros daquele, com o CO2 lá dentro. E nesta pressão, ele vai ocupar livremente, ele vai estar ocupando este volume. Se eu aumentar a pressão, ele vai ocupar um volume menor. Se eu aumentar a temperatura, ele vai tentar expandir. Por isso que eu preciso dizer qual é a temperatura e a pressão em que o gás se encontra. Então agora nós podemos passar para a segunda parte da matéria, que é a resolução dos exercícios. Primeiro exercício. Atividade 1, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Quantas vezes a massa da molécula de glicose
C6H12O6 é maior que a massa da molécula de água. E os dados foram fornecidos aqui no exercício. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos calcular a massa de cada uma delas e ver quanto uma é maior que a outra. Primeira informação, a gente não determina a massa da molécula de glicose da água usando uma balança, porque uma única molécula não tem como pesar na balança. Então a gente vai usar números padronizados para a gente chegar nesse valor. Mas a gente vai imaginar calculando uma única molécula. Depois a gente vai poder extrapolar para mais de uma molécula. Então, como eu vou calcular uma única molécula, eu coloco assim, massa molecular, 2 M's. Aqui dentro eu vou colocar a fórmula da molécula, C6H12O6. E a gente vai fazer a continha usando os dados que estão aqui. A molécula tem 6 carbonos, então 6 vezes, quanto é um carbono? 12. Mais 12 hidrogênios. Qual é a massa de cada hidrogênio? 1. Mais quantos oxigênios? 6. Qual é a massa do oxigênio? 16. Quando eu somar tudo isso, eu vou ter 180 unidades de massa atômica, as unidades que medem os átomos. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a água. A massa molar da água. A água tem 2 Hs, então 2 vezes 1, que é o H, mais 1 vezes 16, 18 unidades. Como ele quer saber quantas vezes a massa da glicose, é maior que a da água, então eu vou dividir a massa da glicose pela massa da água, para saber quantas vezes um é maior que o outro. 180U dividido por 18U. Eu vou ter então um valor de 10 vezes. A resposta é a letra E. Agora, 18U significa o quê? Ainda não tem relação com gramas, não tem relação com massas que a gente conhece. É uma unidade que a gente usa para comparar as moléculas. O mais importante não é quanto cada uma pesa, mas quanto uma é maior que a outra. Próxima questão. Essa questão é um pouquinho trabalhosa, mas ela é só um treino mesmo. Atividade 2. Assinale a alternativa que indica respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias. Eu vou falar o nome, você não tem a obrigação de saber, né? Ácido sulfúrico, ácido pirofosfórico, sulfato de alumínio, ferricianeto de cálcio. Então vamos lá. A massa molar do ácido sulfúrico vai ser 2 vezes 1 mais 1 vezes 32, que é o enxofre, está aqui, mais 4 vezes 16, que é o oxigênio. Essa soma vai dar 98 unidades. Agora eu vou fazer, então eu já fiz para esta molécula, aí eu vou fazer agora para esta molécula. A massa molecular de H4P2O7 vai ser igual a 4 vezes 1 mais 2 vezes, aí eu olho aqui na tabela, ó, 31 mais 7 vezes 16. Esse valor vai dar 178 unidades. Vou fazer agora essa terceira, sulfato de alumínio. A massa molar Al2SO4,3. Nós vamos escrever essa molécula de outra forma. Vamos escrever assim, Al2. Agora esse 3 eu vou espalhá-lo. Eu vou espalhá-lo para os dois aqui, ó. Assim fica mais fácil. S3O12. Fica mais fácil de visualizar que esse 3 está multiplicando todo mundo que está lá dentro. Vou passar para cá agora. Joguei aqui para cima para a gente continuar nosso cálculo. Olhando a tabela, os valores na tabela, eu precisarei da massa do alumínio. O alumínio está aqui. Eu precisarei do enxofre. Está aqui. E vou precisar do oxigênio. Está aqui. E agora nós podemos fazer a conta. Vai dar 2 vezes 27 mais 3 vezes 16 mais 12 vezes 16. Aí, olha a desatenção. Eu peguei esse valor errado. Não é 3 vezes 16, é 3 vezes 32. Então, olha o cuidado que você tem que ter. Eu fiz questão, eu podia cortar isso no vídeo, mas fiz questão de deixar para você ver o cuidado que você tem que ter em pegar os dados certinhos e verificar. O alumínio é 27, o enxofre é 32 e o oxigênio é 16. Agora sim, estamos certos. Esse valor vai dar. Peguem a calculadora,
e façam esse cálculo aí. Total 342U. Vamos para a próxima substância. Vamos agora para essa última substância aqui, ó. A massa molecular de Ca3, colchete, Fe, abre parênteses, CN6, fecha colchete, 2, fecha parênteses. Eu vou escrever de uma outra forma para facilitar. Então vamos escrever a massa molecular Ca3, deixa o colchete por enquanto, Fe. Agora eu vou pegar este 6 e vou multiplicar aqui e aqui. C6, N6, fecha o colchete, 2, fecha o parênteses. Vou escrever de novo a massa molecular de Ca3. Agora eu vou pegar este aqui. Eu vou multiplicar por este e por este. Fe2, C12, N12. Fecha o parêntese. Agora podemos ver quantos átomos de cada temos na estrutura. Lá em cima, a gente vê que o cálcio vale 40, o ferro vale 56, o carbono vale 12 e o nitrogênio vale 14. E eu vou precisar desses valores aqui agora. A massa molecular, então, será 3 vezes 40 mais 2 vezes 56 mais 12 vezes 12 mais 12 vezes 14. Todos os valores foram tirados aqui de cima. Ou da tabela periódica, é só procurar lá. A massa molecular, então, vai dar 120 mais 112 mais 144 mais 168. A massa molecular deu 544 U. Verifiquem, tá bom? Façam a soma. E com essas opções todas, a resposta ficou sendo a letra B, 3. A atividade 3, 4 e 5 eu vou deixar para uma segunda parte, porque esse vídeo ficou um pouquinho grande. Então eu vou passar para a terceira parte, a gente já pegou o processo, vamos fazer um pouco mais rápido na próxima parte. Ok? Eu espero vocês lá. Segunda parte. Tranquilo? Obrigado.